Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 20. Pergunta: como foi dito antes, grande parte do planeta será habitado nos primórdios da nova era por homens humildes, sem grandes conhecimentos técnicos ou filosóficos. Como será possível transmitir o conhecimento para as gerações futuras considerando a destruição do parque industrial da Terra? Ramatiz, vamos entender a difusão do conhecimento de três formas básicas. A primeira pelos registros guardados sob qualquer forma, mesmo que primários. Algumas partes consideráveis da Índia, do Nepal e do Tibete serão conservadas, tornando-se, a exemplo de outros cataclismos, importantes canais de propagação do conhecimento espiritual. Essa é a razão pela qual há tantos milênios antes de Jesus o hinduísmo já defendia valores nobres para a humanidade. Foi uma herança deixada pela geração que enfrentou o cataclismo anterior. Considere-se também que a cadeia do Himalaia permanecerá, e o Everest ainda se tornará mais elevado, sustentado pelas placas convergentes da crosta terrestre ao seu redor, em fenômeno orogênico. E em torno dele as falanges de luz continuarão intuindo e propagando as manifestações do Logos, patrocinando uma outra forma de difusão do conhecimento para os habitantes da Terra, por via eletromagnética. Finalmente, não se deve esquecer que ondas migratórias vindas de outros orbes trarão para o planeta um reforço evolutivo através do DNA muito mais aprimorado. Pergunta: suas mensagens enviadas na década de 50 esclarecem que os mantras na Terra são remanescentes dos povos lemurianos e atlantes. Essa é mais uma assertiva de que os indianos herdaram tais ensinamentos, sendo responsáveis pela divulgação deles na atual era. Ramatiz, principalmente a partir dos lemurianos, cujos viajantes levaram até a região em torno do Himalaia grande conhecimento a respeito. Desde a sua criação, a Terra já atravessou mais de 350 mil cataclismos ou apocalipses provocados pelo astro intruso, mas a grande maioria corrigindo vibrações primárias e negativas que envolviam o orbe, ainda sem a presença do homem. Quando um planeta é criado, primeiro é estruturado pela espiritualidade o seu campo inferior, necessário ao estabelecimento da matéria grosseira, pois não é possível construir corpos densos de tal espécie em campos superiores do astral. Depois, então, arquiteta-se a aura planetária e, a partir daí, com o que está plasmado no campo etéreo, cria-se o corpo denso do planeta. Por essa razão diz-se que a matéria é resultado do que já foi gerado no astral. E para que algo exista materialmente é fundamental uma contraparte etérea, o espectro ou molde daquilo que é materializado. Mas, nessa fase inicial, de extrema perturbação, intensas vibrações negativas são acumuladas, atraindo energias similares que vagam pelo universo. E a função do astro intruso nesse período é imantar tais energias, para que, gradualmente, o planeta se torne um habitat destinado à evolução de encarnados, ou de espíritos ainda em evolução. Houve momentos nos primórdios da Terra em que ela foi ocupada por espíritos encarnados em estágios primaríssimos, mas cuja presença foi apagada pelos inúmeros cataclismos. Os homens atualmente não têm qualquer vestígio dessas eras iniciais da humanidade. Pergunta: vamos ver por outro prisma. O que os homens criam na Terra também não é plasmado no astral. Ramatiz, tudo aquilo que é criado pelos homens em sua morada física, mas fruto de suas vontades mentalizadas, é plasmado também nos campos etéreos. O produto evolutivo desses pensamentos, que contribui para o progresso espiritual, concentra-se na esfera superior, sendo ali mantido para que tenha sustentação e continuidade na Terra, enquanto que as negatividades ficam armazenadas no campo inferior, que serve como base existencial do planeta. E justamente sobre esta faixa é que o astro intruso age, imantando tais vibrações e plasmas para seus planos denso e etéreo. A partir do momento que são retiradas da aura terrestre, deixam de agir sobre o plano denso, no que se denomina de higienização planetária. Pergunta: apenas a Índia herdará os conhecimentos? Ramatiz, a Índia continuará uma das herdeiras, com outros grupos de sobreviventes do Ocidente mantendo também os conhecimentos cristãos. Apenas, no próximo ciclo, esses conhecimentos cristãos não serão tão deturpados quanto são hoje. Pergunta:
Evidentemente os sobreviventes do cataclismo se reunirão em grupos. Ramatiz, o natural é que isso aconteça pela necessidade da sociabilidade entre os seres humanos. Da mesma forma que náufragos, ao aportar em diversos pontos de uma ilha deserta, aos poucos vão se localizando e agrupando. Os sobreviventes inicialmente tentarão identificar locais seguros para viver, organizando pequenas comunidades perto de lagos e de águas naturalmente represadas. Peixes estagnícolas serão fonte de alimentos, bem como frutas, legumes e verduras. Mas logo serão também utilizadas armas artesanais feitas de madeira e de pedras para a prática da caça na obtenção de carnes de animais pequenos. Nesses momentos iniciais o ambiente etéreo do planeta estará higienizado pela passagem do astro intruso. No entanto, novas cargas negativas começarão a ser formadas. Em primeiro lugar, pelo próprio estado de ânimo dos sobreviventes, que demonstrarão profunda tristeza pela perda de parentes e de amigos, bem como pela queda súbita da qualidade de vida. Também pelo padecimento de doentes e feridos que não obterão meios de cura. Depois, pela incapacidade de alguns superarem os traumas causados pela situação, enlouquecendo e até apelando para o suicídio. A remanência da catástrofe ficará na visão de muitos, da mesma forma que neuroses permanecem na memória daqueles que voltam da guerra. Pergunta: essa é uma situação realmente nova para os tempos atuais? Problemas psíquicos decorrentes não do desabamento de sonhos, mas do desabamento do mundo. Ramatiz, os homens atualmente entram em depressão por causas muitas vezes simples, que se perdem no vazio de seus espíritos. Desilusões afetivas ou sonhos de consumo não concretizados os colocam em postura de verdadeira autodegradação, em que o amor próprio e a autoestima são ignorados por completo. Discutem por motivo de jogos de azar ou pelo que lhes deveria proporcionar lazer, ficam enfurecidos por não terem sido contemplados nas conquistas amorosas e se aborrecem por não possuir um bem que lhes proporcione status. Assim, agridem-se por ilusões passageiras. O Apocalipse lhes trará uma visão tardia sobre a real magnitude dos problemas que vivem. Nota de rodapé: esse é um dos motivos que determina o hábito de consumo de carne. A carência de alimentos em determinadas regiões na fase inicial de cada ciclo leva à procura por alimentos diversos, inclusive a carne. Hábito que se perpetua pelas gerações seguintes, mesmo não havendo mais a necessidade dessa alternativa emergencial. Não souberam entender adequadamente as dificuldades da existência, misturando-as como problemas iguais, sem a taxonomia dos indícios concretos que as envolvem, de modo que estabeleceram prioridades relevantes frente ao superficial e atitudes conformadas perante a emergência do espírito, mas no sentido da omissão. O falso silogismo "sou humano, então vivo na terra, portanto não sou espírito", foi a tônica da maioria perante as questões da vida, mesmo tendo premissas verdadeiras. Esqueceram que são espíritos encarnados, e por pouco tempo. Pergunta: no caso dos sobreviventes, claro que muitos terão ferimentos sérios. Haverá solidariedade perante tantos casos no momento do caos? Ramatiz, a visão apocalíptica é aterradora, com homens vagando com queimaduras e ferimentos sérios decorrentes dos acidentes, da temperatura abrasadora, e das ondas de elevado magnetismo que se abaterão sobre a Terra. A solidariedade se imporá no momento em que inúmeros sobreviventes sentirem que todos dependem de todos, e quantos mais sobreviverem melhor. A vida humana terá um valor que há muito não se conhece no planeta. Depois de muitos séculos os seres humanos olharão com alívio seus semelhantes por estarem a salvo. Cada um será o espelho do outro, numa razão recíproca da sobrevida. Pergunta: tudo isso significa uma nova Gênese? Ramatiz, a Gênese é o início de tudo em termos da criação da Terra por meio do magnetismo do Foat, que estabelece a forma e a substância. Não é o caso. A Terra já está criada. O que muda é o seu desenho geográfico, que dará novos contornos à humanidade. Continua na parte 21.